Eu estou com o Guilherme, faz tempo, né, Guilherme, que a gente tá ensaiando esse encontro e hoje deu certo. Mais um conteúdo para o canal Rosângela Regolão. Então o Guilherme vai falar sobre a sigla LGBTQIA+, e todo o conhecimento que ele tem sobre isso. Então eu vou fazer umas perguntas. Vamos lá, né, Guilherme? Preparado? Acho que sim. Tem 16 anos, estuda no 2º grau do ensino médio e pretende... Cursar psicologia no futuro. Você tem uma linha já, sim, Guilherme, sobre... Eu tô pretendendo, principalmente na área da psicologia, ela é muito ampla, né? Tem diversas áreas em relação à psique humana. E eu gosto muito de estudar principalmente a sexualidade em relação ao gênero também. É um assunto que me interessa bastante. Bacana. Mas também são assuntos muito complexos, porque são muito subjetivos, entende? Cada sexualidade e gênero se comporta de uma maneira diferente. Guilherme, o que significa a sigla LGBTQIA+ para você? Então, recentemente, né, a sigla LGBTQIA+, estava sendo muito amplamente discutida, principalmente nos mercados de trabalho e nos mercados da propaganda, etc. Então, inicialmente, era uma sigla que compunha GLS, que seriam gays, lésbicas e simpatizantes, que representava as pessoas meio as pessoas inferiorizadas pelo nosso sistema social e sistema econômico também, principalmente em relação à sexualidade e o gênero. Então começou com GLS, que designava as pessoas homens gays, que seriam homens que se atraem sexualmente por homens, lésbicas, mulheres que se atraem sexualmente por mulheres, e simpatizantes, que englobavam outras pessoas da sigla. Com o passar dos anos, o estudo dos gêneros e sexualidades compreendeu que gênero também poderia ser incluído na lista de sexualidades. Então começaram a vir as outras letras, como o T, como o A, entende? Que nós temos hoje, nós tivemos essa obtenção da sigla LGBTQIA+. É claro que houve muitas mudanças, igual o L, antigamente ele não era representado no início, depois ele foi. Porque o movimento LGBT, ele está sequenciando os movimentos feministas também. Então, muitas lésbicas se sentiam invisibilizadas pelos homens gays. Por isso que o L vem na frente. Aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar dos estudos em relação a gênero e sexualidade, começou a englobar gênero junto com sexualidade, entende? Então a gente tem a LGBTQIA+, que L seriam de mulheres que se sentem como mulheres, que se atraem sexualmente por mulheres. O G engloba homens que se sentem como homens e se atraem sexualmente por homens. E o B, ele representa homens ou mulheres que se atraem por gêneros opostos ou pelos mesmos gêneros. E depois vem o Q, que significa queer, da palavra em inglês, que seriam aquelas pessoas fora do padrão. Então elas não se identificaram muito bem em qual gênero elas se identificam ou em qual sexualidade elas se identificam. Tem o T, que designa as pessoas transexuais, de transexual seria transformação, mais ou menos assim, para ficar mais compreensível de entender. E designa as pessoas transexuais que nasceram de um gênero, mas não se identificam e se transicionam. E também a ressignificação do termo travesti também, que o termo travesti, ele englobava essas pessoas que se transicionavam, mas sempre era de uma maneira uma maneira marginalizada, que eu esqueci a palavra, uma maneira marginalizada, que sempre incorporava homens ou mulheres, principalmente mulheres trans, travestis, que sempre estiveram nas ruas. Então a mídia incorporava essas pessoas sempre em movimentos como na prostituição ou extremamente nocivos e violentos. Então
Por isso que muitas mulheres, principalmente mulheres trans, se referem a travestis, né, para tentar ressignificar. Como, por exemplo, bicha, uns anos atrás, era um termo que se referia aos gays, que foi ressignificado pela comunidade, como um termo de empoderamento. Aí nós temos também o I, que é de intersexualidade, que de intersexualidade refere-se, por exemplo, às pessoas hermafroditas, entre muitas aspas, que nasceram com seus órgãos reprodutivos com múltiplas faces, então com sequelas masculinas e femininas, entende? Antigamente, esses autores e os médicos que tinham essas crianças, né, que faziam parte dessas mulheres, geralmente eles pegavam essa criança e eles davam a opção para os familiares de escolherem o sexo, né? Só que com o passar dos anos, como o estudo do gênero e da sexualidade viu que é uma coisa muito subjetiva e é o ser que escolhe, então atualmente não existe mais esse procedimento da família escolher qual gênero que a criança pertence ou não, e agora a própria pessoa que escolhe qual gênero ela quer, né? Se Depois ela de um tempo da depois de um vida. tempo. Porque esse órgão, ele é meio que inóspito para uma reprodução, mas é para você tentar transicioná-lo, entende? Porque como ele tem duas partes biológicas, né, tanto de uma parte do pênis quanto de uma vagina, dá para você tentar reconfigurá-lo para, vai ser mais um pênis ou vai ser mais uma vagina. Depende também, né? E quem decide é a própria pessoa, né? Quem decide é a própria pessoa, ou se ela quiser continuar com o mesmo órgão do jeito que tá, também. Também. E o A também é referente à sexualidade, mas nesse caso seriam as pessoas que não sentem a obrigatoriedade de terem relações sexuais, né? Porque a nossa sociedade sempre vê a relação sexual como algo muito importante, principalmente para o afirmamento de relações e etc, né? Sempre estava entrelaçado, se tem um casal, tem que ter uma primeira vez, tem que ter relações sexuais contínuas. Tem pessoas que não sentem necessidade. É claro que elas vão ter relações românticas, de se apaixonarem, etc. Mas elas não precisam realmente transarem com a pessoa ou terem algo a mais fisicamente para sentirem uma conexão. E o mais é referente à pluralidade, né? Porque o ser humano é muito complexo. Cada vez mais, com os novos recursos tecnológicos, nós vemos novos tipos de gêneros, novos tipos de sexualidades, entende? Então é muito ambíguo e não tem uma definição. E nunca, assim, é meio que infinito, né? Enquanto existe ser humano, vai existir gênero e vai existir sexualidade. Você disse aqui, qual seria a justificativa? O que você quer dizer disso? Eu quero dizer porque muitas pessoas ainda se perguntam por que nós temos a sigla LGBT. Só que ela é muito importante já que ela representa como um todo um termo de representatividade, entende? Então, sem ela, muitas pessoas que se sentiriam excluídas de uma norma, principalmente uma norma bigênera, né, que nós temos o gênero masculino e feminino, muitas pessoas se sentiriam invisibilizadas em muitos campos de trabalho, em muitos campos sociais. Então é muito importante nós estabelecermos uma sigla, entende, que engloba essas pessoas e que as coloca em alguns lugares. Porque são seres humanos e são pessoas como todos nós. A única diferença é que eles têm características que nem são assim diferenciadas, mas que não são compartilhadas com as outras pessoas, entende? Que não são faladas por colégios e etc. Por isso que é muito importante nós termos uma sigla, entende? Entendo. Eu quero saber, assim, dessas siglas, a LGBTQI+, existe... Qual se destaca mais e se sim, né, qual seria ela? Na minha opinião, não existe nenhuma sigla que se destaca mais, porque todas as pessoas da sigla LGBTQIA+, significam uma comunidade, né? Tanto que muitas vezes a gente se refere à comunidade. Então, não tem nenhuma classificação de gênero ou classificação sexual que nós devemos endeusar e colocar no pedestal. Porque todas essas pessoas, elas estiveram na luta. Mesmo quando esse termo era designado só ao GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes.
Então, aí não existia a possibilidade de pessoas transexuais nesse meio, de pessoas intersexuais nesse meio, entende? Então, não há nenhuma letra que se destaca. É que com o passar dos anos, a gente viu que, olha, GLS é muito pouco, né, referente a um grupo de pessoas tão grande, entende? Então, não tem nenhuma letra que se destaca. A gente acha que se destaca, né, porque os termos de lésbicas e de pessoas gays é mais amparado e disponibilizado pela mídia. Isso sempre foi utilizado, né? Enquanto os outros termos, eles estão sendo mais disponibilizados agora com os meios sociais, principalmente com a internet, que impulsionou muito esse movimento, né? Porque a internet, ela dava a visibilidade a outras pessoas abrirem suas câmeras ou abrirem seus computadores e falarem suas experiências de vida. Coisas que antigamente você precisava de alguma mídia, algum meio jornalístico para você meio que verbalizar a sua história ou algo do tipo. É um assunto complexo, né, diverso, né? Agora eu quero saber de você, Guilherme, a diferença entre gênero e sexualidade. Eu ainda sou adolescente, mas eu gosto muito de estudar esses assuntos, mas pelo que eu vi em relação a artigos, principalmente vídeos na internet, pessoas compartilhando, né, suas experiências, etc., o que eu entendi foi que gênero seriam, por exemplo, a significação de como eu me enxergo no mundo. É muito subjetivo isso, mas imagina você fecha seus olhos e se vê numa colina. Aí você vê qual corpo que você vê nessa colina, entende? Aí você começa os estudos de gênero, que eu me identifico com qual corpo, se sim qual, se é um corpo masculino, se é um corpo feminino, se não é nenhum dos dois, né? Porque não existe, existem pessoas que não se identificam com ambos os sexos, ou ambos, na verdade, ambos os gêneros, ou que se identificam com os dois. Então é isso, e sexualidade tá a ver com a questão de atração sexual, entende? Então, com quem eu quero ter uma relação sexual, sabe? Então, com qual pessoa eu despertei minha sexualidade, entende? É aí que a gente começa a ver. É claro que assim, como a gente nasce numa sociedade que tem muitas normas, né, para nós nos enquadrarmos e vivermos em sociedade, porque sociedade ela até é composta por regras, né? Senão ia ser uma bagunça, por exemplo. Então, as leis são muito importantes. Então, nós já nascemos com essa concepção de, nossa, eu tenho que relacionar com alguém. Geralmente esse alguém é do meu sexo oposto. Só que, como eu falei anteriormente, que isso de gênero e sexualidade é uma coisa muito subjetiva, então muitas vezes o que é nos ensinado não é o que nos corresponde, entende? Entendo. Três últimas perguntas aqui. Guilherme, você como jovem, né, do mundo moderno, o que você acha da pauta e que a pauta é valorizada pela juventude ou não é? Acho que atualmente sim. A internet ela meio que abriu esses campos de aceitação em relação à comunidade LGBT. Só que muitos jovens, principalmente assim, pelo que eu vejo, né? Às vezes posso estar falando uma mentira. Porque, como eu disse, no estudo da área, todas são coisas que eu vi em relação à internet, experiências de vida. Mas o que eu entendo é que muitos jovens não realmente consolidaram as aprendizagens dos nossos antepassados, entende? Porque para nós falarmos abertamente, ai, que eu sou gay, ou ai, eu sou lésbica, ou ai, eu sou uma pessoa trans, houve uma luta por trás disso, entende? Então as pessoas não valorizam isso. E além disso, a gente tenta enquadrar toda caixinhas hoje em dia, né? Então se você não for correspondente à comunidade LGBT, você tem que ser massacrado. E às vezes não, porque tem pessoas que demoram para entender isso. Eu acho que ainda a gente tem que prevalecer a questão do respeito, entende? Tem que haver entendimento sim em relação a essas pessoas, em relação às sexualidades e ao gênero, mas temos que prevalecer o respeito. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente as mais conservadoras, não entendem isso, né? Porque elas nascem sem saber o que é LGBTQIA+.
Na época delas, até um termo um pouco errado, falei isso, só tinha sapatão e viado, mais ou menos. Que era falado pelas famílias, que aparecia na mídia. Então agora que a gente tem essa pluralidade, as pessoas ficam confusas. Então a gente tem que prevalecer o respeito em si. O respeito de eu andar na rua e ter um namorado, o respeito de eu andar na rua e ter uma namorada, de eu conseguir sair e me mostrar no mundo, no gênero que eu quiser, da maneira que eu quiser, entende? Eu acho que depois que as pessoas consolidarem esse respeito, que a gente vai começar a prevalecer ainda mais a questão do entendimento da comunidade em si. Então a gente não pode ir já massacrando qualquer pessoa que não for correspondente a uma ideia que a gente tem no nosso grupinho da internet, do fórum, do Instagram, ou do fórum do Twitter e etc. Então eu acho que isso tem que prevalecer, porque há muito preconceito ainda. Tomar cuidado com as informações também, né? Sim. Buscar informações Como hoje confiáveis, isso, e como hoje em dia o jovem, por exemplo, ele acessa a internet, ele vê tudo que ele quiser, às vezes ele fica muito alienado a um assunto, entende? E às vezes aquele assunto não quer dizer a realidade, né? Porque a internet ele esconde muita coisa, assim. Então, às vezes a gente se fecha só um grupo, fecha muitas pessoas, por exemplo, meninos gays que se fecham só com meninos gays, entende? Então a gente tem que olhar um pouco mais, ver a importância dos nossos antepassados. Abrir o leque, né? O guarda-chuva que fala, né? Abrir o guarda-chuva, porque hoje em dia a gente meio que mostra o nosso arco-íris, nossa, mas a gente se fecha ainda esse mundinho e não vê que tem muita coisa pra mudar. Tem muita política para mexer, sabe? Tem muito respeito para se consolidar. Então, a gente não pode ficar fechado e só porque a mídia fala esses assuntos que tá tudo bem, tudo ótimo. Não, ainda tem muita coisa para mexer. Só que a gente não vê porque a gente não quer. Ou porque a gente não se sente confortável a ver isso, né? Porque dói. É ruim você ver todo dia uma mulher trans, outra travesti morrendo, sabe? Sendo assassinada. Não é uma experiência ruim. Então a gente tem que ver essas informações e não só desumanizar o que está acontecendo, mas tentar mudar de alguma maneira, né? Que de certa forma a juventude que ela tem esse poder de querer mudar muita coisa. Porque geralmente as pessoas mais conservadoras e mais velhas, como elas viveram muitas experiências, elas veem qual seria mais confortável e ficam nelas até o resto das suas vidas, né? Agora o jovem que está começando a ver, principalmente como a vida acontece, eu, por exemplo, a gente tem que começar a abrir nossos olhares. Guilherme, você acha assim, as coisas acontecem a partir de dentro de casa, a educação dentro de casa, os pais observando esses filhos e a partir daí orientando, ser orientados? Como que você vê isso? Como eu disse, não sou especialista da área, mas ao meu ver, a educação tem que ser principalmente contínua nos colégios e na área pedagógica em si, mais que na área familiar. Porque a área familiar tem toda a questão da opinião daquelas pessoas, entende? Tem a questão da geração. A geração impacta muito, né? Às vezes você tem esses jovens que começam a abordar esses assuntos, só que, como eu disse anteriormente, tem pessoas um pouco mais conservadoras que não conseguem expandir seus vocabulários e algo do tipo. Então, eu acho que o colégio tem que começar a disseminar essas ideias. Principalmente que ele é um dos poucos ambientes que você vê um aglomerado de pessoas da mesma idade, entende? Porque no mercado de trabalho você não vê tanto isso, na faculdade você não vê tanto isso, mas na escola você vê crianças de 7 anos unidas juntas numa sala. Então, para você começar a falar desses assuntos é muito mais fácil, entende? Do que, por exemplo, na faculdade. Porque a faculdade também tem o impacto da geração, o mercado de trabalho também tem os impactos das gerações. Então, o colégio ele tem essa importância, assim, de meio que começar a espalhar esses assuntos. Em qual fase, por exemplo, de escolaridade que você acha que deve inserir esse assunto, por exemplo, essa observação? Acho que esse assunto tem que vir desde quando nós somos pequenos. É claro que assim, no maternal ou no jardim infantil, é muito difícil você começar a abordar esses assuntos, porque a criança não tem muito entendimento do mundo, entende? Mas quando ela começa a ter 6 anos, que começa o Fundamental 1, a gente pode abordar esses assuntos, né? Principalmente a questão da sexualidade, que é muito importante, porque essas crianças começam a se desenvolver sexualmente também. E quando eu falo isso, uma aula de gênero, de sexualidade, não é você abrir uma pornografia e mostrar para uma criança.
entende? Existem métodos sim, pedagógicos, né, que você pode sim, abordar sim. sem agredir, né, alguma situação, né? Porque esses assuntos também englobam a questão da higiene, né? Isso é muito importante, assim, quando a gente começa a ver os estudos de sexualidade e gênero, a gente também vê uma questão sanitária, né? Por exemplo, como o meu corpo se comporta no mundo. Então é muito importante a gente começar a abordar. E aí, quando começa essas pessoas crescerem, já consolidam esses assuntos, a gente começa a abordar de uma maneira mais explícita mesmo, né? Tem aquela questão protetiva, olha, sexo com proteção, usando anticoncepcionais, caso essa pessoa corresponder ao gênero feminino ou tenha alguma vagina, né? Porque no caso, tanto o pênis quanto a vagina são órgãos externos no nosso corpo, assim, né? E isso as pessoas ainda muito confundem. Nossa, meu órgão só tem um pênis, isso quer dizer integralmente que eu sou menino. Mas não, isso é outros assuntos, etc. É um outro assunto. Né? Mas então é isso. Então, aí as pessoas começam a entenderem mais o mundo. E quando elas forem para um mercado de trabalho, para uma faculdade, elas verem pessoas que não corresponderem a uma norma, assim, elas vão começar, não a amar essa pessoa integralmente, mas assim, entende? Começar a respeitar mais, não haver aquele desconforto, meu Deus, tem um ser estranho aqui. Que como eu fui ensinada desde pequenininha, você vai entender, nossa, é meu colega de trabalho, é meu colega de faculdade, assim. Sim, é bacana. Quando você quiser abordar um outro assunto, você está convidado, tá, Guilherme? Você pode dizer como que você se identifica? Assim, eu não tenho tantas experiências em relação a isso. Por enquanto, eu ainda me atraio por pessoas de gênero masculino, mas em relação ao meu gênero em si, como eu me identifico no mundo, eu não sei. Porque eu acho que também é uma questão de experiências, né? As experiências também nos mostram com qual gênero eu me identifico ou não. Então, apesar de assim, eu ter 16 anos, ter visto algumas coisas, tem que viver ainda mais pra definir, ó. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, entende? Então, vou dar tempo ao tempo, né? Tá certo. Isso aí. E se você quiser deixar um comentário, só deixar que depois nós respondemos, né, Guilherme? Obrigada, Guilherme.